Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Max 3D. Hoje nós vamos falar sobre uma das ferramentas que os gestores e administradores de TI procuram, e muitas vezes não encontram ou encontram uma ferramenta que não atenda plenamente. Nós vamos explicar hoje a ferramenta do DOT chamada de controlar computadores. Ela é muito utilizada para caso eu queira ligar um computador, desligar um computador e até mesmo hibernar um computador. Então, caso eu queira ter a gestão do meu parque de TI, caso eu queira, por exemplo, tem um laboratório, eu queira ligar todos os laboratórios, todas as máquinas daquele laboratório antes que o pessoal chegue para trabalhar, ou se há o hábito da empresa, do pessoal deixar o computador ligado, eu posso fazer com que o ADOT desligue os computadores ou ainda os computadores hibernar, como eu comentei. É uma ferramenta muito utilizada e eu vou mostrar hoje como que ela funciona, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, é ter o ADOT instalado em todo o meu parque de TI. Caso você ainda não tenha o ADOT instalado, você pode entrar em contato conosco através do site max3d.com.br. Lá você vai encontrar nosso número de telefone, e-mail, lá você também vai encontrar atendimento online, abertura de tickets e todas as informações para conseguir talvez testar o ADOT. Então, caso você queira fazer uma prova de conceito, um teste, nós disponibilizamos o ADOT, um teste durante 30 dias. Então, durante 30 dias você pode testar o software ADOT e também o suporte aqui da Max 3D. Um teste totalmente gratuito e você vai conseguir ver todas as funcionalidades que essa ferramenta fantástica pode proporcionar para o seu setor de TI. Ok? Então, primeira coisa que nós temos que ter é o ADOT instalado. Então, caso você já deve ter visto os nossos outros vídeos aqui no canal no YouTube, você já deve ter visto, nós temos então aqui dois servidores, o servidor Max3D e o servidor de domínio. Okay? Então, aqui os dois servidores que nós estamos utilizando para teste. Então, só para você poder entender, então este servidor de domínio é o servidor que eu vou fazer, vou desligar ele remotamente, através do software ADOT. Então eu vou agendar para que ele desligue automaticamente, ok? Então, só para mostrar, ele é uma máquina virtual, então eu tenho ele aqui embaixo, servidor de domínio. Vamos abrir ele só para você ver, Então, eu tenho aqui um servidor normal, uma máquina virtual normalmente. Então eu tenho aqui os dados e eu quero que esse servidor ele desligue conforme eu agendar, ok? Lembrando que você pode fazer isso em uma máquina física quanto uma máquina virtual. E o legal é caso eu queira fazer em várias máquinas, Então quero fazer, por exemplo, em um laboratório inteiro, quero desligar toda uma sala automaticamente, ou ainda ligar toda uma sala, ligar todos os computadores automaticamente. Então o ADOT ele vai fazer essa gerência para nós, ok? Então a gente pode fazer isso de duas maneiras aqui dentro do ADOT. Uma é eu vindo em cima aqui dos ícones dos servidores já instalados. Então, se eu clicar com o botão direito lá em cima aqui do ícone, eu tenho uma opção aqui chamada de controlar, e aqui eu tenho várias opções que eu posso trabalhar, desde a opção ligar, desligar, reiniciar, hibernar, suspender e bloquear sessão. Então, essas opções aqui, obviamente, é manual. Então, caso o computador esteja desligado, eu quero ligar, eu posso pegar o botão direito, controlar e vir aqui e utilizar essas opções. Mas a ideia deste vídeo é que eu utilize a ferramenta chamada controlar computadores e não aqui manualmente. Então eu quero poder agendar
para este computador poder desligar automaticamente. Okay? Então, lembrando que você tem a opção aqui de fazer isto manualmente, vindo aqui, clicando com o botão direito, controlar, tendo essas opções. E aqui também tem outras opções, como inventariar, buscar executável, acessar computador, controle remoto, que é um vídeo que também tem aqui no nosso canal no YouTube, como acessar um computador remotamente através do VNC, que já vem integrado aqui junto com um software Adobe. Okay? Então você não precisa adquirir o VNC, ele vem junto, então seja o Adobe já utiliza ali uma ferramenta de acesso remoto já consolidada no mercado. Okay? Então você não precisa se preocupar, todas as funcionalidades que a gente apresenta aqui, eles são totalmente consolidadas, né? Você não vai encontrar aí nenhum bug, nenhum problema na hora de utilizar esta ferramenta. Ok? Então vamos visualizar aqui, então vou minimizar aqui, né, nosso site, né? Então caso você não viu ainda nos outros vídeos, o Adobe chama então aqui esses grupos, né, de ativos de sites. Então eu posso minimizar aqui o site Max 3D aqui ativos e vamos vir aqui em ferramentas. Aqui em ferramentas eu tenho várias ferramentas, algumas delas a gente já apresentou aqui no YouTube, então você pode pesquisar aí na nossa playlist de vídeos de YouTube, você vai encontrar alguns vídeos falando sobre algumas ferramentas, entre elas distribuições, janelas e entre outras, ok? Então nossa ideia hoje é falar especificamente sobre esta ferramenta, controlar computadores, tá? Essa ferramenta ela é bem interessante e através dela que eu vou fazer o processo, né, de controle de computadores. Eu tenho aqui já um exemplo de teste, né? Mas a ideia é que a gente vai criar, né, realmente o desligamento. Então, eu quero desligar algum computador, é essa ferramenta que nós vamos fazer. Okay? Lembrando, todas as ferramentas que eu posso criar, por exemplo, 2, 3, 4 controles diferentes para horários diferentes e organizar eles aqui dentro dessa opção de controlar computadores. Okay? Como é que eu posso fazer isso então? O processo do Dot é bem simples. Eu clico com o botão direito, criar novo controle de computadores. Clico com o botão direito, então, criar novo comando de computadores. Eu venho aqui então e vai ter essa lista aqui que eu preciso preencher. Alguns dados aqui obviamente são obrigatórios, os que tem esse asterisco em cima obviamente são obrigatórios, eu realmente preciso preencher eles. Ok? Então vamos colocar aqui esse primeiro nome, né? Vamos colocar como desligamento do servidor de domínio. Perfeito. Então aqui embaixo eu posso colocar então a descrição. Então, ou seja, é uma regra que vai, no caso, desligar os computadores. A descrição é sempre importante para as pessoas que ainda não utilizam o Adobe, né? Talvez outras pessoas, talvez algum analista, um estagiário que não utiliza o Adobe, está começando a trabalhar com o Adobe, ele consiga saber essas regras que estão criando um pouco melhor. Então, ou seja, vamos colocar então aqui, então, ferramenta que vai desligar todos os dias o servidor de domínio. Ok? Venho aqui então em computadores, que é um campo obrigatório. Eu vou clicar aqui neste lapisinho e aqui eu vou escolher então quais computadores que eu quero colocar para que eu consiga desligar. Eu posso escolher apenas um computador ou eu posso escolher o site inteiro. Então, seja, que nem eu comentei, eu quero desligar todos os computadores, né, de um laboratório, por exemplo. Eu posso vir aqui e marcar esta opção. Eu posso também fazer isso pesquisando apenas um computador ou também pesquisando por coleções. Tá? Então, caso eu queira fazer alguma coleção, ou
seja um outro grupo ali separado, não seja os ativos, eu também posso fazer essa regra em cima das coleções. Perfeito? Então, vou selecionar aqui servidor de domínio e dar um OK. Essa regra eu posso deixar ela habilitada ou desabilitada, né? Habilitar ela só quando eu queira, vamos deixar ela habilitada, e aqui é a opção importante para nós. Operação a executar. Então, o que ele vai executar? Né? Então, ou seja, se vai desligar o computador, reiniciar ou hibernar. Aqui é interessante porque ele tem o desligar, reiniciar e hibernar, mas ele também tem o desligar forçadamente. Qual é a diferença do desligar o computador e desligar forçadamente? Forçadamente, mesmo se tu tiver, por exemplo, algum documento como Word, Excel, algum documento em aberto que ainda não foi salvo, o sistema vai forçar, né, para ele se desligar, mesmo tendo alguma coisa ali, obviamente, aberta ainda não salva. Então, obviamente, tem que cuidar, porque se tiver alguma coisa, ele realmente vai fechar e você pode perder, né, aquela ação. Ok? Então, tem essas duas opções de desligar o computador e desligar forçadamente. Ok? Então, vamos colocar então aqui apenas desligar o computador e o tempo de espera, né? Então, ou seja, ele vai dar uma tela, tá, o computador vai estar ligado, ele vai dar uma tela de aviso dizendo que ele vai desligar, e o tempo de espera eu posso colocar, eu quero que ele desligue depois de 60 segundos ou menos. Então, eu posso definir esse horário aqui. Ok? Eu quero desligar então todo dia, e agora neste momento, agora é 9 horas, vamos ver aqui o horário aqui no servidor, agora é 9h40. Então eu vou colocar aqui o horário de 9h45 mais ou menos. Vamos colocar aqui 9 horas e 45 minutos. Então defini o horário aqui do desligamento e clico em salvar. Caso eu queira colocar semanal, mensal, anual ou outro horário, eu também posso colocar aqui. Então coloquei, clico em salvar e você vai ver que a regra aqui do lado já vai aparecer para nós. Então, dados inseridos com sucesso, ok, e aqui do lado, desligamento do servidor de domínio. É interessante sempre quando você cria uma regra, clicar com o botão direito e clicar aqui, ó, em notificar computadores agora, para que essa regra ela se propague para os outros computadores, se propague para o computador, na verdade, que está recebendo essa regra. Uma coisa interessante do Dot é que tu não precisa fazer um logoff logon, não precisa reiniciar o computador para que as regras sejam aplicadas. Então basta definir as regras aqui na console Dot e fazer esse processo de notificar o computador agora, ok? Então, agora são 9h42, 43, e vamos aguardar aqui então, né, essa execução automática aqui do Adot. Então, daqui a pouquinho você vai ver que ele vai aparecer uma telinha aqui para nós, para executar realmente esta ação, ok? Assim que aparecer, eu vou cortar esse vídeo para a gente não fique esperando. Assim que aparecer, eu mostro aqui para vocês então. Então, agora é 9h44, né? Então, há um tempinho antes, você pode ver que aqui o Adot já criou um íconezinho automático. Se eu clicar aqui, você vai ver que ele vai aparecer essa telinha, né, dizendo que o computador vai se desligar, né, dar um shutdown em alguns segundos, né? Então, a partir daquele segundo que eu pedi para ele. Então, exatamente às 22h45 ele vai desligar. Então, 60 segundos antes, ele dá essa tela de aviso, né? Então, aqui essa máquina virtual, ele vai desligar daqui a pouquinho automaticamente. Tá? Então, é bem interessante essa criação, né, de desligamento automático. Lembrando que tem o desligar e desligar forçadamente. O desligar forçadamente, ele aparece essa janelinha, mas o cancelar é bloqueado. Nesse daqui, o cancelar, né, como eu só botei para desligar, eu posso clicar ali em cancelar e fazer o cancelamento do desligamento.
forma. Então pode ver que ele está desligando sozinho, sem problema nenhum. Ok? Então essa é uma ferramenta muito utilizada pelos gestores e administradores de TI. Espero que você tenha gostado, né? Caso você tenha alguma dúvida aí, você pode entrar em contato conosco, como eu comentei aqui, pode deixar os comentários aqui embaixo, ou entrar em contato conosco através do site max3d.com.br, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero você até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!